Olá, amigos e amigas, colegas, corretores de imóveis, companheiros de profissão. É uma grande satisfação estar aqui apresentando, ministrando este curso de contratos imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor. Iniciando hoje a nossa primeira aula, certo? Nosso tema, esse curso estará dividido em 6 aulas, ok? 6 aulas onde vocês terão uma visualização de como redigir um contrato de compra e venda, os critérios, os princípios desses contratos, transmitindo para os clientes de vocês mais segurança, mais profissionalismo. Eu sou o Jarbas Costa, consultor imobiliário, corretor de imóveis aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, bacharel em Direito, pós-graduado em Código de Defesa do Consumidor e especialistas em contratos. E deixo vocês bem à vontade, aproveitem o máximo que puderem esse curso e empreguem tudo que vocês aprenderem comigo durante essas 6 aulas no dia a dia de vocês, para se tornarem um corretor de imóvel acima da média, especialista em contrato, especialista em venda de imóveis. Vamos então, prosseguimos, vamos nessa. Bom, primeiramente nós temos que, antes de falar em contrato, eu vou pegar um caminho, certo? Bastante turbulento, não digo, mas importante para o dia a dia de vocês nas relações imobiliárias de compra e venda de imóvel. Esse caminho, ele vai trazer elementos importantíssimos para a relação contratual e o melhor entendimento de como funciona, de quem são essas partes envolvidas dentro de um contrato imobiliário. Pois bem, primeiramente, a figura que eu vou agora falar é a figura do proprietário, do dono do imóvel, da propriedade, da coisa em si, que é o objeto da nossa relação imobiliária. O objeto de todo o processo imobiliário é uma coisa, que pode ser móvel ou imóvel, certo? Mas o que é ser proprietário, o que é ser dono? Bem, primeiramente, antes de falar em proprietário, é importante frisar que os contratos, em geral, em espécie, são regidos, disciplinados pelo Código Civil de 2002. Existe um capítulo especial dentro do Código Civil destinado aos contratos, à relação contratual. E, com base no Código Civil, eu vou ministrar o curso sobre contratos para vocês, pegando algumas matérias especiais relacionadas ao contrato de compra e venda, certo? E nós, ao longo desse curso, vocês vão se inteirando, certo? Sobre contratos imobiliários. Bem, o artigo 1228 do Código Civil Brasileiro, de 2002, diz o seguinte: propriedade. Propriedade. O que é propriedade? É uma coisa, é um bem ou imóvel, é algo que você tem que você é dono, certo? Que você a possui como sua. O que é ser proprietário? Proprietário é ser aquele detentor dos poderes da propriedade. O proprietário, ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Vejam bem o quanto é importante saber a definição de proprietário, o que é ser um proprietário. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aquele que tem seu nome gravado como proprietário na certidão de registro de imóvel. Eu sempre digo aos meus alunos, aos meus clientes, que proprietário é quem tem o nome aqui, averbado na certidão de registro do imóvel, na matrícula do imóvel. Esse é o proprietário.
Então não esqueçam de ter em mente a definição de proprietário. Quem é o proprietário? Ele pode usar o bem, a coisa em discussão, ele pode gozar, ele pode dispor da coisa. Como também pode reaver essa coisa das mãos daquele que a tomou injustamente. Feito? Faz sentido, certo? Bem, agora nós passamos para um outro instituto, tão importante quanto a propriedade e que gera dúvidas para os corretores de imóveis: a posse. Surge aquela pergunta: a posse pode ser vendida? A posse pode ser transferida? Então vamos estudar a posse agora, já que nós já sabemos o que é propriedade, o que é ser proprietário, certo? O artigo 1196, do Código Civil de 2002, trata da posse da seguinte forma. O Código Civil, o artigo 1196, diz que possuidor é aquele que exerce de fato ou não qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Se ele exercer qualquer um dos poderes inerentes à da propriedade, ele é um possuidor. Ele é um possuidor, ele não é proprietário. Por quê? Porque ele não pode exercer todos os poderes da propriedade por não ser proprietário. Mas ele é um possuidor, ele possui a posse, mas não possui a propriedade. São várias teorias em relação à posse, mas as duas principais são a teoria subjetiva da posse e a teoria objetiva da posse. Bem, professor, o que quer dizer uma e outra? Bem, elas determinam e também se contrapõem no aspecto evolutivo acerca do instituto posse. A maior parte da doutrina se baseia na teoria objetiva como a adotada. Os doutrinadores usam a teoria do aspecto, da teoria objetiva da posse e não da subjetiva. Já a teoria subjetiva da posse diz que, para ser possuidor, o sujeito deveria ter o corpus e o animus. Opa, o que é isso? Corpus e o animus? Corpus é a coisa. Tá? Eu tenho aqui essa caneca é o corpus, a coisa. E o animus, que é a vontade que ela seja minha. Certo? Conjunção cumulativa e o corpus está relacionado ao objeto da nossa relação imobiliária. Significa dizer que ela está apreendendo o bem sobre ele. Então, quando eu pego essa caneca, que é o corpus, e eu tenho uma vontade que ela seja minha, eu apreendo essa caneca sobre mim, esse bem sobre mim. Perfeito? Faz sentido? Bom, o animus, chamado de elemento anímico, está voltado ao animus da posse, que é a vontade. Ou seja, a intenção de ser dono. Então nós temos dentro do direito, nós temos lá o chamado animus domínio, ou seja, a vontade de me tornar dono daquela coisa. Perfeito? Então vejam bem a diferença da posse para a propriedade. A posse é um pouquinho mais complexo. Aí é que tem que se ter cuidado, aí que o corretor tem que ter cuidado. E nós sabemos que no Brasil, grande parte de alguns imóveis ainda, dependendo dos municípios, dos estados, ainda estão em fase de regularização. Eles não possuem um certificado, não possuem uma certidão de propriedade. E sim, muitas vezes, nem a escritura pública de posse, mas sim apenas um contrato de gaveta, um contrato de compra e venda, ou de promessa de compra e venda, mas que não foi levado ao tabelionato para ser convertido numa escritura pública de posse, através de uma cessão de direitos.
possessórios. Tranquilo? Estão entendendo bem? Gravem, anotem, apontem. Tá bem? Isso é muito importante para o dia a dia de vocês. Muito bem. Bom, aí vem a questão, perguntinha. A venda da posse. Posso vender a posse? A posse pode ser vendida? Bem, uma forma interessante, né, de transferência de imóvel sem estar totalmente regularizado é a venda da posse. Comprar e vender um imóvel é sempre difícil e trabalhoso. Aquele que diz que é fácil comprar e vender um imóvel, não é fácil, ele está muito enganado. É difícil e trabalhoso, dá muito trabalho. São muitos os detalhes que devem ser observados pelos compradores e pelos vendedores para que o negócio seja executado com tranquilidade e segurança. Sendo comum a contratação de profissionais para auxiliar na divulgação, corretor de imóvel, de imóvel ou de imóveis, e na análise da regularidade do bem e do contrato que será assinado por um advogado. Infelizmente, senhores e senhoras, em vários casos, o imóvel que está à venda sequer possui título de propriedade em nome do vendedor. O que não quer dizer que não consiga, que não quer dizer que não seja dono do terreno, do sítio ou da casa, por exemplo. Pois em alguns casos, a sua permanência no bem, por um longo período, pode conceder-lhe a qualidade de proprietário, como acontece na uso capião. Eu tenho a posse de um imóvel, eu tomei essa posse do imóvel de forma pacífica, não violenta, de boa fé, mansa, e o tempo está ao meu favor, eu posso me tornar proprietário através de uma ação de uso capião. E nunca esquecendo, além desses requisitos que eu acabei de passar para os senhores, tem um ânimo que nós vimos lá, a vontade de ter a coisa como sua propriedade. Interessante, né? Faz muito sentido isso. Olhem só o cuidado que os senhores devem ter quando se depararem com um imóvel. Primeira coisa, identificar se ele é posse ou se ele é propriedade. Para cada uma dessas situações, existe um contrato diferente. O contrato de posse, ele não pode ser igual ao contrato de propriedade. Ele é totalmente diferente. Porque num eu tenho a propriedade, eu sou dono, no outro eu não tenho dono, apenas possuo, como minha fosse, mas ainda não é. Certo? Muito interessante. Anotem, colegas. Bem, passamos agora para um outro ponto muito importante, ainda na questão da posse. Esta transferência da posse, o que ocorre? Vejam bem que existe chamado efeito cascata, né? Eu sempre digo assim que existe isso. Eu, Jarbas, tenho um imóvel que é posse. Eu não regularizei esse imóvel. Eu já comprei ele de posse e eu comprei ele, fiquei um determinado tempo naquele imóvel e de repente algumas situações financeiras, eu desejo vender. Aí, almejando vender o imóvel, o que eu faço? Eu transfiro esse imóvel para uma outra pessoa. Ele continua sendo posse. A outra pessoa, para ter a propriedade daquele imóvel, ela vai ter que ajuizar uma ação de uso capião, que hoje pode ser extrajudicial, né? Tem alguns requisitos para fazer a ação de uso capião hoje extrajudicial. Não precisa ser judicial, só em certos casos especiais, mas ela pode ser ajuizada, ela pode ser feita na via administrativa e de forma extrajudicial. Então, o tempo que o João passou na posse, mais o tempo que o José vai passar, se soma e dá a ele o direito de usucapiar aquele imóvel e se tornar proprietário, através de uma ação de uso capião, claro, cumprindo com os requisitos que eu já disse. A posse não pode ser violenta, não pode ser precária,
Não pode ser clandestina, tem que ser de boa fé, tem que ter o ânimo, domínio, certo? Mas, tranquilo. Essa transferência da posse é aceita no país e possui várias consequências jurídicas para ambas as partes, devendo todos estarem atentos às diversas normas legais que incidem nesse negócio. O corretor pode pegar o imóvel de posse e vender? Não tem problema nenhum, desde que ele saiba os riscos e as consequências se essa transação imobiliária não tiver um amparo jurídico. Então isso é muito importante, se atentar a esses detalhes. Tem corretores que não gostam de vender posse, somente propriedade. Mas pode vender a posse, pode, desde que tudo seja feito conforme manda a norma jurídica, conforme rege o Código Civil. A transferência, tá, pessoal, não deixa, a gente fala em venda, a gente fala em transferência. Está vendendo porque existe o quê? Um valor. Existe um valor a ser pago pelaquele imóvel. Mas ele também é uma transferência. Eu estou transferindo a posse que era minha para o João. É uma transferência. Então essa transferência é possível, principalmente por ser a posse considerada pela maioria da doutrina como sendo um direito. E como não há qualquer impeditivo na lei, poderá ser cedida a outra pessoa por um simples acordo de vontades. Está lá no Código Civil, artigo 1243 e 1207 do Código Civil, que fala sobre a legalidade da transferência da posse para uma outra pessoa. Bom, mesmo que possa parecer trabalhoso, a elaboração de um contrato escrito para a compra e venda da posse é fundamental para a realização do negócio, além de trazer mais segurança e tranquilidade para as partes, quando a identificação do imóvel que está sendo transferido quanto da identificação do imóvel que está sendo transferido e das formas de pagamento. Isso é muito importante se ater nesses fatos. Muita gente acha assim, não, mas isso não é nada, isso vai se resolver, né? Não. Tem que se atentar a esses detalhes. Identificação do imóvel que está sendo transferido e das formas de pagamento. Se o imóvel ele é posse, esse imóvel não possui uma certidão de propriedade lá no registro de imóveis, certo? Então ele não pode ser vendido como propriedade, sim como posse. E deixar bem claro no contrato e na escritura pública, certo? Que é posse, mas que dá o direito ao atual possuidor tê-lo como propriedade futuramente através de uma ação de jus campeão. Isso é muito importante. É muito importante se atentar nesses detalhes. Bom, a confecção deste contrato de posse, tá? Ou escritura pública de posse, ela deve se dar por instrumento particular, redigido pelos particulares, ou por instrumento público. Eu aconselho, por experiência própria, digo aos senhores, estou transferindo, vendendo a posse, um simples contrato de compra e venda. O que eu devo fazer para garantir a legalidade dessa posse? Pegar o contrato de compra e venda da posse, ou de promessa de compra e venda, compradores e vendedores e até um tabelionato. E lá, converter esse contrato ou essa promessa de compra e venda da posse em uma cessão de direitos numa escritura pública, que servirá como documento hábil para futuramente, então, através de uma ação de jus campeão, você averbar o seu nome junto à matrícula no registro de imóveis e se tornando proprietário. Importante isso, né? Quanto é importante a gente saber, a gente ter conhecimento. Muito importante isso.
Então fique atento a esses detalhes, tá? Como funciona isso? Diferença de posse e propriedade, são contratos totalmente diferentes, obrigações totalmente diferentes, mas que, se não houver o devido cuidado, vai gerar consequências sérias, tanto para comprador e vendedor, mas também para quem estiver intermediando a compra e venda. Bom, então já sabem o que é propriedade, o que é posse, o que é ser proprietário, o que é ser possuidor, todo o amparo jurídico. Vamos passar por um outro momento da nossa aula. Qual é o momento? Olha só. Vocês podem imaginar assim, mas o que isso tem a ver com contratos? Eu vou dizer tudo que eu falar aqui para vocês. Gravem. Tem a ver com contratos. Tudo. Lembre-se que quem detém o conhecimento detém o poder. Quem detém o conhecimento detém o poder. Quem detém o conhecimento passa segurança para o seu cliente. Vamos passar agora para os fundamentos do mercado imobiliário ou da relação imobiliária, como queiram. Eu sempre procuro dizer aos meus alunos que os fundamentos eu trato como colunas do mercado imobiliário, ou colunas no mercado imobiliário. Por que colunas? Eu preciso sustentar a minha relação com o meu cliente. Só que eu não posso sustentar essa relação com o meu cliente, que eu chamo de colunas, em solo frágil, sem uma proteção. Eu tenho que seguir critérios. Eu tenho que seguir fundamentos, princípios para que essa relação ela inicie bem e finalize até a assinatura do contrato, fechamento do contrato também bem. Nota 10 do início ao fim. Certo? Então, em termos gerais, podemos verificar que são 4 os fundamentos do mercado imobiliário. E o primeiro deles serve já para aqueles que se dizem ou estão se tornando bons vendedores. Aquele que se diz bom vendedor é um perigo. Eu tenho muito medo daquele corretor que diz que ele é expert em venda. Eu não conheço nenhum corretor no mundo que seja expert em venda. Porque aquele que se diz expert em venda, ele tem mais probabilidade de errar do que aquele que diz assim, ó, eu estou aprendendo, estudando diariamente para ser o melhor. Então, cuidado. Cuidado. Estudem, busquem conhecimento. A primeira coluna, ou o primeiro fundamento, é a utilização, e isso aqui são, esses fundamentos, jovens, fazem parte da venda de vocês. Coloquem esses fundamentos na venda de vocês, no dia a dia, no trato com o cliente de vocês. Primeiro fundamento, utilização. Anotem, utilização. Moradia. Bote utilização entre parênteses moradia. Esse material vai estar disponível depois do curso, tá bem? Finalizando o curso, o material vai estar disponível. Moradia. Este fundamento está relacionado à primeira aquisição de um imóvel. Um sonho perseguido por muitos. Imagine aquele casal. Mariazinha e Joãozinho, recém-casados. O sonho da casa própria. O primeiro imóvel deles. Quem é o responsável para tornar esse sonho realidade? Você. Corretor de imóvel. Corretora de imóvel. Você. Ele está buscando o primeiro imóvel dele. Então esse é o primeiro fundamento do mercado imobiliário. Eu já identifiquei que o meu cliente ele está buscando o primeiro imóvel da vida dele. Para construir o seu lar, construir a sua família. Viver com dignidade. O primeiro imóvel. Então esse é o primeiro fundamento. Não esqueçam disso.
Segundo fundamento. Se o Joãozinho e a Maria já possuem um imóvel seu, e não é isso que eles estão procurando, eles querem investimento. Olha só, já identifiquei outro. Ele quer investimento. Valorização. Investimento, bota entre parênteses, valorização. Apesar dos altos e baixos, né, da economia brasileira, que a gente sabe que hoje parece que está numa estabilidade. Bastante vendas de imóveis, as construtoras estão construindo, né? Todos os meses é lançamento, são empreendimentos novos, é porque tem gente para comprar, então o mercado está tranquilo. Poderá acontecer um boom na economia, acontecer alguma coisa, uma queda aqui, uma queda ali, mas vamos sempre pensar que o imóvel ele valoriza de um dia para o outro. Então, o Joãozinho e a Mariazinha, eles já têm um imóvel deles próprio, só que eles querem investir, querem ter valorização. Então eles acabam que nós estou procurando um imóvel para investir. Queremos comprar para revender futuramente ou para que ele valorize e a gente lucre daqui, comprando hoje por 200 mil, um exemplo, daqui a 2, 3 anos ou 6 meses vai estar 600 mil reais. Beleza, é isso que eles querem. Perfeito? Então, independente do mercado, conforme está o mercado, vai ser a valorização desse imóvel. Então, investimento é a segunda coluna ou o segundo fundamento do mercado imobiliário. Mas aí, o cliente de você, Joãozinho e Maria, eles não querem investir. O que eles querem? Fazer negócios. Aí vem o terceiro fundamento. Eles querem empreender, eles querem ser empreendedores. Aí eles vão para os empreendimentos, querem comprar uma área para construir empreendimento. Olha só, um construtor, investidor, beleza, também. Este fundamento, esse terceiro fundamento, está relacionado com a própria incorporação imobiliária, o construtor. Vender áreas para construtoras, excelente, certo? Ele tem uma área, o cliente de vocês tem uma área e quer vender para a construtora, ele quer fazer negócio, perfeito, perfeito, certo? Gera vários negócios e gera mão de obra, excelente. Beleza? Então nós temos o quê? Nós temos a utilização, primeira moradia, nós temos o investimento, valorização, nós temos negócios e empreendimento. E nós temos a quarta coluna, que é o quê? Que é a produção de renda. E aí, onde que eu vou ter essa produção de renda? Um exemplo, as locações. Capacidade e rentabilidade, valorização de imóveis atraindo investidores. Então ele quer uma área, meu cliente quer uma área para construir prédios e colocar esses prédios, cada unidade para locação. Rentabilidade, produção de renda. Vocês identificaram qual é o objetivo? O que o cliente de vocês estão procurando? Mas coloquem em prática esses 4 pilares, ou seja, essas 4 colunas, que são importantíssimas para vocês, para que a venda seja efetivada. Tranquilo? Muito bem. Se nós temos 4 colunas, e eu disse que essas 4 colunas devem ser construídas em piso firme, sólido, eu preciso seguir alguns princípios para que isso dê certo. Porque senão essas colunas elas vão desmoronar. Todo o meu trabalho que eu estou conquistando lá, desde o agenciamento do imóvel, a conquista do comprador ou do vendedor, se eu não afirmar essas colunas que eu acabei de ver com vocês acabaram de conhecer, em pisos firmes, sólidos, através dos princípios, tudo vai por água abaixo, bem antes de se entrar no contrato, de se falar no contrato de compra e venda daquele imóvel. Tranquilos? Então nós vamos lá para os princípios. Temos aqui 5 princípios muito importantes. E todo corretor deve seguir esses princípios. Primeiro princípio, compromisso. Ai. Compromisso. O que é o compromisso? É a obrigação assumida pelas partes na relação do contrato. Cada parte na relação contratual ela assume obrigações e que devem ser seguidas essas obrigações para que tudo corra bem do início ao fim dessa relação contratual.
Eu sempre procuro frisar que numa intermediação imobiliária existem 4 pessoas envolvidas e um objeto, ou mais objetos. Vamos aqui colocar o exemplo de um objeto, um imóvel. Mas existem 4 pessoas envolvidas. 4 pessoas. Uma delas será buscada ou será noticiada de algo em último caso. Mas vamos falar das 4 pessoas. Eu sempre faço uma pirâmide, tá? E aqui eu coloco. Lá no ápice da pirâmide, nós temos o corretor de imóvel, você. Numa ponta da pirâmide, nós temos o vendedor. Na outra, o comprador. Abaixo do ápice da pirâmide, nós temos a coisa em discussão, o imóvel. Mas nós temos aqui no meio dessa pirâmide o judiciário. Pô, professor, eu não sabia disso, nunca me falaram nisso. Tranquilo. Sempre tem a primeira vez para a gente aprender. Tem que buscar conhecimento e aproveitar, né, os conhecimentos que são passados pelas pessoas que já estão na área e que vivenciam isso diariamente. 4 pessoas. Corretor de imóvel. É uma. Esse é o primeiro lá, porque é ele que está de posse, né, digamos assim, da coisa. Já foi agenciado aquele imóvel e ele está procurando o quê? Comprador. Maravilha. O vendedor já está do lado dele. O que ele precisa agora? Achar o comprador, que ele já tem um vendedor, já tem um imóvel agenciado, ele precisa do comprador. Perfeito. Tem tudo isso, conseguiu ali, tem vendedor, tem a coisa que é o imóvel, né? Tem o vendedor e o comprador. Perfeito. O contrato tem que sair zeradinho. O contrato tem que sair dentro do que prevê a norma jurídica, o Código Civil. Uma relação contratual sólida, segura e efetiva. Agora, caso isso não ocorra, nós temos uma 4ª pessoa, o judiciário. E dentro do contrato, lá, abaixo de todas as cláusulas, vai ali, né, a indicação do foro do município tal para dirimir as dúvidas. Vejam só que nós estamos falando, então nós estamos entrando dentro do contrato já. E o quanto é importante isso, a gente conhecer os fundamentos, que são as colunas do mercado imobiliário, e entrar nos princípios. É contratual isso aí, pessoal. É contratual. E o corretor tem que saber. Não precisa ser advogado, não precisa ser bacharel em direito. Corretor que se preza, ele tem que entender de contratos. A primeira impressão é a que fica. Se o cliente olhar para você e despertar uma insegurança nele, ele não contrata você. Ele vai buscar outro corretor. A primeira impressão é a que fica. Conhecimento nunca é demais. Então nós temos o quê? O compromisso. A obrigação assumida pelas partes na relação contratual. Segundo princípio, princípio da competência. O que é competência? Capacidade que o indivíduo possui de expressar um juízo de valor sobre algo a respeito de que é versado idoneidade. Quando eu tenho um produto nas minhas mãos, eu tenho que conhecer, eu tenho a obrigação de conhecer esse produto. Se eu vendo o carro, eu sou obrigado, eu tenho a obrigação de conhecer, de saber tudo sobre aquele carro. Motor, combustível, tudo sobre aquele carro. Se eu vendo imóvel, eu tenho que saber tudo sobre aquele imóvel que eu agenciei. E não só do imóvel, dos vendedores, dos compradores. Porque é neste momento em que você saberá se vai vender ou se não vai vender. Porque você não pode deixar transparecer para o seu cliente a dúvida. Quanto é o imóvel X? Olha, acho que é mais ou menos isso, não sei o que. Tá, quantos metros quadrados? Olha, tem mais ou menos 240 metros quadrados. A venda acabou
de ser encerrada. Você não fez venda. Você não fez venda. O cliente levanta e vai embora. Porque houve o quê? A dúvida. Não houve competência do corretor. Ele não conhecia o produto que ele estava vendendo. Vejam só quanto é importante isso. Aquelas vendas que a gente faz por impulso, simplesmente pensando, no ganha-ganha, na corretagem, na comissão, são as vendas que lá na frente elas darão problema. Ah, mas as minhas nunca deram. Será que não? Será que não? Como você tem certeza que nunca deu problema? Ah, porque eles nunca me procuraram. Como você sabe que não deu problema lá na frente? Você convive, você fez a venda e foi morar com o comprador ou com o vendedor para saber? Futuramente na frente, quando ele fez um outro negócio, como foi feito esse contrato anterior a esse novo negócio que ele quer fazer, desse imóvel que você vendeu para ele? Então tenham cuidado, muito cuidado, porque as obrigações elas são solidárias. Entre corretor, vendedor e comprador, solidárias. Entre corretor, vendedor, comprador e construtora, solidárias. Credibilidade. Atributo, qualidade, característica de quem ou do que é crível. Confiabilidade. O cliente de vocês ele tem que confiar em você. O que você disser para ele é lei. E como que vocês passam essa confiança para o cliente de vocês? Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento do mercado imobiliário, conhecimento do imóvel, conhecimento das partes envolvidas na relação imobiliária. É isso. Parece difícil? Não é. É simples, mas só se torna simples quando você tem o conhecimento. Quarto princípio, eficiência. Eficiência é a virtude ou a característica de alguém ser competente, produtivo, de conseguir o melhor investimento, o melhor imóvel para o seu cliente. Isso passa segurança. Ser um corretor eficiente. Faça o melhor. No momento que você tem o mais, eu digo que não é fácil. Então, o mais difícil você já tem nas mãos. Você tem um cliente nas mãos de vocês. No momento que o cliente está nas mãos de vocês, abracem-o. Façam tudo por ele. Convençam ele que aquele negócio que ele está fazendo é o melhor negócio para a vida dele. Quinto princípio, lealdade. Aos padrões da ética profissional, certo? Falando em torno de ética profissional, que é um conjunto de normas de conduta, são valores que determinam como devem ser os relacionamentos no momento da venda de um imóvel. Vamos colocar aqui na questão ética um exemplo. E não digo que não acontece porque acontece. Quantos corretores nós temos no Brasil todo? Perder de vista? A cada dia se formam mais, a cada mês se formam mais corretores. Seu João, o senhor não conseguiu vender o seu imóvel ainda? Ah, não consegui, deixei na mão do fulano de tal, o corretor lá, e disse que veio aqui, agenciou o imóvel, me prometeu isso, mas só está 7, 6 meses. Ah, seu João, o senhor sabe que, infelizmente, aquele cara lá, não é uma pessoa, não é um corretor de boa fé. Deixa comigo, Posso ver esse corretor como uma pessoa leal? Posso confiar nesse corretor? Ele tem competência, ele tem credibilidade, ele tem compromisso? Ele é eficiente? Se ele já está fugindo à ética? Ele está criticando péssimo trabalho, um trabalho falho do colega. Ele não está olhando primeiramente para o seu trabalho e não está protegendo o colega. E ao mesmo tempo
Quando ele acha que ele está ganhando aquele cliente que está na frente dele, ele está perdendo esse cliente na frente dele. Pessoal, cada um faz o melhor nas condições que tem. E fará melhor ainda quando tiver mais condições. Por isso, busque o conhecimento, mas não critique o trabalho do outro. Seja humilde para reconhecer que precisa aprender mais e que não sabe nada. Mas não critique o trabalho do outro colega. Criticar o trabalho do outro colega na frente do cliente, você não vai fechar a venda. Não vai fechar a venda. Não vai ganhar aquele cliente. Então tenha cuidado nesses 5 princípios que nós acabamos de ver. Compromisso, competência, credibilidade, eficiência e lealdade. Bem, passamos agora, diretamente agora lá, contratos imobiliários. Tá? Nós vamos fazer a cada aula nossa, terá uma duração em torno de 1h30, 1h45, certo? E assim nós vamos dividir todas as nossas etapas das nossas aulas, certo? Serão 6 partes, esse curso. Então, cada parte, cada aula, em torno de 1h30 a 1h45, tá? Então, não é um tempo muito longo, mas procurem anotar todas as informações, tudo que vocês puderem anotar, anotem e apliquem no dia a dia, já apliquem amanhã no trabalho de vocês, tá bem? Bom, primeiramente, antes de adentrar diretamente nos contratos, é importante saber o que é um contrato. O que é um papel, 2 folhas, A4, lá com aquele título, contrato promessa de compra e venda, ou contrato particular de compra e venda, contrato de compra e venda de imóvel residencial ou comercial. O que é esse documento? Que vem a qualificação das partes, fulano de tal, beltrano de tal, aquelas cláusulas, para dar segurança às partes. O que é isso aí? Muito bem. Os contratos imobiliários são documentos que comprovam regularizam ou regulamentam as operações imobiliárias que as partes farão sobre um determinado imóvel ou imóveis. Então, os contratos imobiliários são documentos que comprovam e regulamentam as operações imobiliárias que as partes farão sobre um determinado imóvel. Então, olha só, não é um simples documento. É um documento que gera obrigações para ambas as partes. É um documento público, de responsabilidade. Digamos assim, vamos fazer uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu estou com 57 anos hoje, mas vamos pensar assim que 30 anos atrás, como é que era feito os contratos de compra e venda, seja de imóvel ou de qualquer outro tipo de objeto? Existia o contrato escrito? Não. Como é que era? Acho que de repente até exagerei um pouco no cálculo, Acho que mais anos atrás, Como é que era? Não era num aperto de mão? Na confiança? Na palavra? Era. Mas o homem falho que é, imperfeito, passou a não dar credibilidade para as pessoas, Começou a ser uma pessoa que não podia se confiar. O que a lei fez? Não, só um pouquinho. Se na palavra não dá mais certo, não existe um cumprimento, vamos para o papel. E aí os contratos vieram para o papel. E que tem força de lei. Tem força executiva. Um contrato imobiliário bem elaborado trará para você uma segurança jurídica. Ou até melhor, digo para as partes, Não só para o corretor, mas para as partes, o vendedor e o comprador, que estiver envolvido dentro daquele contrato imobiliário ali como partes, certo? Segurança jurídica. Bom, de modo que um negócio bem pactuado, pessoas, afastará a chance de transtornos grandes, gerados por litígios
que ocasionam prejuízos financeiros, perda de tempo e outras coisas mais. E quando eu falo litígios, aí entra aquele quarto elemento dentro daquela relação contratual, da pirâmide que eu tinha mostrado para vocês, que é o judiciário. Quando que o judiciário entra? Quando houve um descumprimento de alguma obrigação na relação contratual dentro do contrato. Alguma das cláusulas contratuais não foram cumpridas por alguma das partes. E aí o que se faz? Uma das partes prejudicadas procura o judiciário para resolver a questão. É preciso chegar ao ponto de um contrato de complemento ir para o judiciário por culpa de uma das partes? Corretor, vendedor e comprador? Não tem necessidade. É isso que os corretores devem evitar. Se não sabem redigir um contrato de compra e venda, peçam a pessoas especializadas para fazer isso. Agora, não façam sem ter conhecimento. Tenham cuidado nisso. Cuidado com a ansiedade de querer vender o imóvel e de botar corretagem no bolso. De botar corretagem no bolso. Certo? Então não façam isso. Procurem ter atenção. Atenção. Para que não venha vocês trazerem prejuízos para vocês. Certo, pessoas? Muito bem. Então, entendemos que contrato é um documento que gera obrigações para ambas as partes. Que o não cumprimento das obrigações entabuladas dentro do contrato vão gerar consequências. E que poderão chegar essas consequências na via judiciária. Certo? Bem, vamos adiante então, vamos seguir. Bem, a elaboração de contratos imobiliários é fundamental nas transações envolvendo imóveis. Portanto, é importante entender quais são as cláusulas exigidas e os outros requisitos para que o contrato cumpra a sua função. É a chamada função social do contrato, certo? Todo contrato ele tem que cumprir a sua função. Já que ele gera obrigações entre as partes, ele tem que cumprir a sua função. Por essa razão, senhores e senhoras, os contratos imobiliários devem ser detalhados e precisam abranger todas as informações importantes, levando em consideração as peculiaridades de cada caso. Cada caso é um caso. A gente não deve, e isso é muito comum, de eu receber contratos e as pessoas, os corretores, vamos ver um contrato aqui, tem como analisar, professor, esse contrato aqui, como é que... Mas é um contrato copiado. É um cola-copia. Só que não está ali, né, nas entrelinhas, a segurança para as partes. É o chamado contrato feito por uma pessoa que não tem conhecimento. A pessoa que é ignorante, aquela que não tem conhecimento. A leiga. Como é costumeiro a gente encontrar esse tipo de contrato no mercado imobiliário. Certo? Contrato que é feito ali, redigido, contratos que muitas vezes tu pega não tem a qualificação completa das partes, ela tem CPF e o contrato lá consta lá como CNPJ, ela não tem nem empresa. Nunca teve empresa, não é empresária, em vez de estar ali o CPF dela, está o CNPJ de uma empresa que ela não é empresária, nunca teve. Não sei como que conseguem fazer isso. Mas pela ansiedade, por não pensar na segurança da sua venda, não pensar no cliente. E acabam acontecendo esses erros, essas falhas. Certo? Então tenham cuidado na relação contratual, principalmente em redigir um contrato. Não sei redigir um contrato, perfeito. Isso é humildade, te apoio. Então, contrata alguém ou dá para alguém que seja especialista em contrato, que tenha conhecimento na área contratual. Perfeito? Bem, nós vamos encerrar a nossa primeira parte da aula, certo? Depois nós vamos voltar no próximo vídeo para a nossa segunda parte, né? São 6 partes do curso, né? Da aula do curso, né? A primeira parte do curso nós vamos encerrar aqui.
com alguns detalhezinhos. Depois nós vamos entrar, então, no próximo vídeo, né, na próxima aula, então, né, nos tipos de contrato. Mas já vou deixar aqui para que vocês vão estudando esses tipos de contrato já em casa, lendo sobre eles, tá bem? Isso fortalece muito o entendimento das minhas aulas. São vários os tipos de contratos imobiliários que existem. E você, corretor, corretora, deverá optar por aquele que atenda mais os seus objetivos ou os objetivos do cliente de vocês. Certo? Então, eu listei para a próxima aula aqui 10 tipos de contrato, certo? Um deles nós não vamos falar neste curso, que é um contrato totalmente como um contrato especial e que deve ser tratado em um outro momento, mas na próxima aula nós vamos ver então esses 10 tipos de contrato que existem dentro do mercado imobiliário, ok? Pessoal, agradeço a todos, um forte abraço, até a próxima aula, estudem, né, tudo que eu já falei, quem apontou ali, certo? Quer assistir o vídeo novo, assiste, e eu encontro vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos.